O Oscar 2004 entrou para a história do cinema brasileiro. Afinal de contas, Cidade de Deus teve 4 indicações naquela temporada: melhor direção, fotografia, roteiro adaptado e montagem. Mas quem dominou mesmo o ano foi O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que levou 11 estatuetas, igualando o recorde de Ben-Hur e Titanic. Já no ano seguinte, uma corrida imprevisível decidida no último minuto entre Menina de Ouro e O Aviador. Nesse novo vídeo do Cine 7 aqui no YouTube eu falo sobre quais eram os meus filmes favoritos daquelas temporadas. A força de O Retorno do Rei eclipsou uma temporada de 2004 que foi bem boa. Tivemos, além do épico do Peter Jackson, os excelentes Sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood, e Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, além do ótimo O Mestre dos Mares, do Peter Weir. Destoava apenas Seabiscuit, que poderia ter sido substituído tranquilamente por 21 gramas, também Piratas do Caribe, o primeiro filme, e é claro, Cidade de Deus. Para começar nas categorias técnicas, os meus favoritos, O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei teriam domínio, mas não seria absoluto. A despedida da saga de Frodo levaria com facilidade efeitos visuais, figurino, maquiagem, direção de arte, som e trilha sonora. Já a edição de som seria de O Mestre dos Mares e canção original ficaria com As Bicicletas de Belleville, enquanto filme de língua não inglesa permaneceria com As Invasões Bárbaras e animação com Procurando Nemo. E é claro que eu não deixaria Cidade de Deus sem estatuetas. Para mim, o filmaço brasileiro levaria direção de fotografia e montagem, justamente o que a obra-prima dirigida pelo Fernando Meirelles e Katia Lund tem de melhor. Em roteiro adaptado, não dá para mudar, eu ficaria com O Retorno do Rei, tanto para homenagear, para celebrar uma adaptação que foi praticamente perfeita, como também o próprio trabalho no terceiro filme. Afinal, são tantos personagens, tantas tramas, e ainda assim é tudo muito bem costurado, tudo muito bem unificado, criando uma trama que não morre, pelo contrário, está sempre com a intensidade lá no alto e tudo muito bem colocado, tudo muito bem encaixado. Então não tem como ser de outro filme essa vitória que não seja de O Retorno do Rei. Também acho impossível tirar roteiro original da Sofia Coppola. Encontros e Desencontros, o roteiro, ele traduz muito bem aquele estado caótico que a gente vive, até meio aleatório, do que é o jet lag, né? O fuso horário quando a gente vai para outro país. E isso tudo a partir de 2 personagens fascinantes, melancólicos e que estão parecendo ali sempre esconder alguma coisa. Tem um quesinho de mistério ali com a Scarlett Johansson e o Bill Murray. Então, é incrível o trabalho, eu acho que indiscutível a vitória, sem dúvida nenhuma. Encontros e Desencontros mereceu muito essa estatueta. Já em atuações, eu mudaria os resultados 100%. Não era a categoria mais disputada, mas considero levemente exagerada a vitória da Renée Zellweger pelo esquecível Cold Mountain em atriz coadjuvante. Para mim, a ganhadora deveria ser a Shohreh Aghdashloo, prestigiando o subestimado Casa de Areia e Névoa. Eu sei que o Tim Robbins já fazia por onde para ganhar ator coadjuvante, e ele de fato tá ótimo em Sobre Meninos e Lobos. Porém, para mim, o Djimon Hounsou deveria levar o Oscar. No excelente Terra dos Sonhos, o ator encarna uma figura que transpira bondade e gentileza na interação com a protagonista. Na minha visão, é o melhor papel dele no cinema americano. Somente a cena da notícia da morte da filha no drama do Clint Eastwood já valeria o Oscar do Sean Penn. Porém, o que o Johnny Depp faz como Jack Sparrow no primeiro Piratas do Caribe é absurdo. Aquilo que poderia ser exagerado e até ridículo, nas mãos dele se transforma em uma figura nada confiável,
mas ao mesmo tempo engraçada e sedutora. Foi uma atuação que representou o surgimento de um ícone pop. Já a Charlize Theron em melhor atriz por Monster é um resultado incontestável para 11 de 10 cinéfilos e críticos. Eu, entretanto, sou a exceção. Gosto sim do trabalho da sul-africana, porém a minha favorita era a Naomi Watts. Em 21 gramas, ela encarna todo o peso dramático do longa, dirigido pelo Alejandro González Iñárritu, sendo a melhor do trio de protagonistas, que ainda conta com o Sean Penn e o Benício Del Toro. Melhor filme e direção é Covardia. Eu lembro que eu assisti O Retorno do Rei no dia 25 de dezembro de 2003 e ali eu tive a certeza de que estava vendo o ganhador de melhor filme e também de direção. E não era apenas pela questão do contexto, já que os dois primeiros filmes foram indicados e havia uma sensação de que estava na hora de premiá-lo, mas também pela força que o filme tem, a maneira como ele se impõe. Na época, eu lembro, também se falava muito, trilogia sempre ferra no final. O último filme nunca é bom. E aí valia tanto para as fantasias, né, De Volta para o Futuro, mas também para os filmes mais sérios, O Poderoso Chefão 3. Aliás, os dois filmes nem são ruins, eu acho que é uma má fama injusta que eles têm. Mas O Retorno do Rei conseguiu fechar muito bem o tom épico e unindo, trazendo o que tinha de melhor a Sociedade do Anel, como também trazendo o melhor de As Duas Torres. E acho que O Retorno do Rei, o desfecho, essa cereja do bolo que ele acaba sendo, faz com que, junto com o Avatar do James Cameron, a trilogia Senhor dos Anéis, essa que foi indicada a 3 Oscars, seja o produto hollywoodiano, a franquia hollywoodiana mais bem acabada, mais bem cuidada desse século XXI. Ainda espero ver outros grandes filmes, mas até o momento Avatar e o Senhor dos Anéis tem um cuidado e uma qualidade que não vejo nenhuma outra franquia alcançando. Se a Academia quisesse, o Oscar 2005 poderia ter sido um dos maiores da história. A lista de melhor filme até foi boa, mas olha só quantas grandes produções ficaram de fora da categoria máxima. Shrek 2, Os Incríveis, Diários de Motocicleta, Antes do Pôr do Sol, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Colateral e Closer. Se tivessem 10 indicações, ainda ia faltar muitos grandes filmes. Da turma que foi indicada, exceção feita a Ray, que é uma protocolar cinebiografia elevada por um trabalho de atuação realmente indiscutível de bom, todos os demais eram bem acima da média, isso incluindo os excelentes Em Busca da Terra do Nunca e Sideways e, claro, os dois candidatos que brigaram até o fim por essa estatueta, Mina de Ouro e também O Aviador. E por falar na dupla, o belo filme do Scorsese venceria 3 categorias técnicas no meu Oscar: fotografia, figurino e direção de arte. Já o Clint sairia vencedor apenas de melhor montagem. Os Incríveis ganharia para além de animação. A Pixar ainda levaria para casa edição de som e som. A Espanha e Mar Adentro que me perdoem, mas jamais que os alemães perderiam com o excelente A Queda. Aliás, imperdoável a esnobada ao Bruno Ganz em melhor ator. Maquiagem iria para Desventuras em Série. E o grande cantor uruguaio Jorge Drexler não apenas ganharia o Oscar de canção original, como também iria poder cantar Ao Outro Lado del Rio, de Diários de Motocicleta. Se a Academia, toda tradicionalista, optou em roteiro original por Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças em vez de O Aviador, não serei eu que vou mudar esse resultado, concordo 100%. Já em roteiro adaptado, apesar de gostar demais de Menina de Ouro, aqui a estatueta ia para o Richard Linklater, Julie Delpy e Ethan Hawke. Aliás, Antes do Pôr do Sol merecia muito mais nesse Oscar.
poderia ter conseguido indicações fáceis em melhor filme, direção, ator, atriz e canção original. O Clive Owen e o Thomas Haden Church seriam bons adversários, mas em ator coadjuvante eu manteria a vitória do Morgan Freeman. Primeiro, pelos longos serviços prestados, e segundo, pela atuação em si, mais uma vez silenciosa, porém carregando uma profunda sabedoria. E ainda não seria dessa vez que a Cate Blanchett levaria o Oscar. Basta Natalie Portman andando pela rua ao som de The Blower's Daughter para saber que a atriz coadjuvante era da estrela de Closer. Como eu disse no primeiro vídeo dessa série, Titanic é o meu filme da vida. Então aqui eu premiaria a dupla Jack e Rose. O Leonardo DiCaprio, para mim, deveria ter levado o melhor ator por O Aviador, um personagem complexo, cheio de nuances. O Howard Hawks é um cara conhecidíssimo na indústria e ele faz muito bem, deixa totalmente de lado aquele perfil de galã, mocinho que ele tem, até jovem demais, e faz um personagem pesadíssimo, muito bem feito. E a Kate Winslet tá simplesmente inesquecível em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A gente entende muito bem por que o Jim Carrey se arrepende de esquecê-la ao longo do filme. Para mim, melhor atriz era dela. O Clint Eastwood e Menina de Ouro são imbatíveis, respectivamente, em direção e filme. Dentro da estrutura clássica tão costumeira do cinema dele, o eterno Dirty Harry subverte a premissa inicial de um drama esportivo sobre superação à la Rocky Balboa para uma história profunda sobre um tabu da sociedade atual com um pano de fundo religioso e moral dividindo os personagens. Não à toa, se impôs para cima de O Aviador, de forma inesperada para ser consagrado no Oscar 2005. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na segunda-feira falando sobre os meus favoritos dos Oscars 2006 e 2007, que consagraram, respectivamente, Crash e Os Infiltrados. A gente se encontra, até lá.